Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem. Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez, começa o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Vivemos mais, mas estamos vivendo bem? Como está a sua saúde física, saúde mental e espiritual? As relações na família, no trabalho, nos estudos, nas finanças, nesses tempos tão difíceis? Nós vamos viver mais que as gerações dos nossos pais e avós. Nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem Viver aqui na Vibe Mundial quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam a sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, palestrante, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness. Terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional, médicos, educadores, advogados, empreendedores e amigos. Muita gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? Quem está aqui de novo é o Felipe Mangabeira, nosso comunicólogo especializado em áudio, incluindo gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção dos podcasts que hoje são tão necessários para a comunicação de empresas e para a informação das pessoas. Bom dia, Felipe! Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Vamos lá para mais uma edição do Conexão Bem Viver. Bem-vindos, ouvintes. É isso aí, Mangá. Bom, o convidado de hoje é um amigo de mais de 20 anos, a quem eu sempre admirei por sua habilidade em construir para si e para os outros jornadas de autoconhecimento. Um cara que sempre alimentou isso em todo mundo, né, com quem ele conviveu, que eu conheço também, e por isso eu admiro muito. O Ale Cesário é especializado em marketing digital, atuando em comunicação integrada para aquisição, retenção e engajamento de consumidores e marcas. Seu hobby e objeto de constante estudo é psicologia, filosofia, espiritualidade e metafísica. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Estou super feliz aqui de estar com você e com os ouvintes do Conexão Bem Viver. Muito feliz mesmo. Vamos lá. Isso aí. Nossos ouvintes aqui na Vibe Mundial e nas plataformas de podcast sabem que aqui no Conexão Bem Viver a gente fala muito e pensa muito sobre sistemas relacionados a bem-estar, à saúde, pensar na vida a longo prazo. Há muitos anos eu lido com esse tema na minha agência e consultoria. Ale, eu acho que definitivamente a gente pode dizer que o ano de 2020 vem sendo um ano de muita ansiedade, de muitos desafios e, consequentemente, de muita reflexão, e muita evolução pessoal para quem sabe aproveitar isso, para quem consegue aproveitar isso. Naturalmente, dentro dessa seara, aparece com muita força a questão de preocupação com o emprego, preocupação com o trabalho, vira uma constante, né? As pessoas falam disso nas relações pessoais, em casa, é algo que tá dentro da cabeça e dentro do coração das pessoas como preocupação. Quem está desempregado quer trabalhar, e quem está empregado sofre com medo de ter um emprego ou muitas vezes sofre por não estar feliz no emprego. Pouco antes da gente comentar o programa, Lê, você me disse uma frase que é a seguinte: você está sem emprego, procure trabalho. E aí eu devolvo e passo a bola para você conversar um pouquinho aqui com os nossos ouvintes e com a gente. O que significa essa frase? Qual que é a diferença entre emprego e trabalho? Oi, Sérgio. Realmente essa pandemia acelerou. A gente já vinha num processo de transformação da sociedade, influenciado por essa era da informação, e a pandemia, a gente vinha num ritmo de 60 km por hora e a pandemia colocou essas transformações a 120 km por hora. E qual é a diferença do emprego e do trabalho? Para entender essa diferença, a gente tem que voltar no tempo, a Revolução Industrial, que foi um conjunto de mudança que aconteceu lá na Europa, nos séculos 18 e 19, que influenciaram o mundo inteiro. Então você lembra, o que tinha antes da Revolução Industrial? Eram os trabalhos, os artesãos, as pessoas especialistas, aquelas pessoas que faziam da vocação a sua profissão, né? Então esse impacto foi o da Revolução Industrial, foi tirar essas pessoas desses ofícios e colocar essas pessoas dentro das empresas, o formato de salário, né, das pessoas assalariadas, e através de uso das máquinas, essas pessoas deveriam se encaixar numa função específica ligada a uma máquina. E é assim, a gente vê isso até hoje, né? Grande
parte dessas pessoas deixaram de fazer o que era vocacional para se tornar uma simples peça no sistema, com pessoas trabalhando 10, 12 anos dentro da empresa, quando saem, acaba esse ciclo dentro desse emprego, elas ficam perdidas, porque nesses 10, 12 anos, elas foram uma peça moldada para aquela grande empresa, né? E isso acontece muito nos dias de hoje. Na verdade, essa vida moderna, ainda reflexo da era industrial, ela faz com que a gente esqueça de olhar para a gente mesmo, olhar para as nossas vontades, para as nossas vocações. E como a gente esqueceu de olhar para nós mesmos, a gente se tornou muito mecânico, muito reativo, né? Nós achamos que estamos fazendo alguma coisa, mas estar num trabalho no dia a dia, respondendo às tarefas diárias, não é fazer. É uma atividade mecânica, ela simplesmente acontece por causa dos estímulos que a gente tem no dia a dia, os conflitos, as competições, as missões, as metas que a gente tem nesse dia a dia. Então a gente não faz nada, a gente cresceu como faz para eu criar algo novo. E criar não é fazer essa repetição, criar é fazer algo que não existia antes. E você pode se perguntar, eu pergunto para as ouvintes e para os ouvintes, bem, reflete um pouquinho, você já fez alguma coisa que não existia antes? E eu, quando eu pensei nisso, eu pirei, né? E aí eu parti para fazer conteúdos diferenciados aí. Então pergunta para você, qual que é a sua cria? E porque quando você cria algo, quando você é dono de um negócio, quando você abriu o seu negócio e olhou para dentro, olhou para a sua vocação, você vai ter muito mais prazer e vai ter muito mais controle do que acontece na sua realidade. E quando você busca um emprego, o seu currículo, ele precisa muito se encaixar à vaga. Então aquela vaga não é você. E depois de 10 anos naquela vaga, você esquece quem é você. Então, quando eu falo buscar trabalho e não emprego, o buscar o trabalho, você primeiro precisa olhar para dentro, precisa avaliar as suas competências, porque nem tudo que você quer fazer serve para o mercado, para as pessoas. Então, você precisa ter esse exercício de empatia também, olhar para dentro e entender quais são as coisas que você aprendeu e que você gosta de fazer, que tem valor para a sociedade, que são desejadas pela sociedade. E aí você passa. Por exemplo, eu tenho uma grande prima, uma prima que eu gosto muito, que há muito tempo atrás, ela não se encaixou muito nos cursos que ela escolheu na universidade, ela não se encaixava muito nos empregos que ela arrumava, até um dia que ela olhou para dentro e viu que ela adorava confeitaria, ela adorava cozinhar. Hoje a minha prima é de uma das confeiteiras de São José dos Campos mais conceituadas do mercado, está super feliz, fez uma cozinha excelente na casa dela, trabalha perto dos filhos, da família, e ela teve coragem de buscar essa vocação e construir esse momento novo dela. Então a grande pergunta é, o que você tem de competência que serve para o mercado? E vamos fazer a criação em cima dessa competência, né? É bem interessante tudo isso que você disse e me leva a pensar numa coisa que aconteceu muito, acho que ao longo das nossas vidas profissionais, a gente bate aqui mais ou menos com a mesma idade, nós todos aqui, e nós fomos educados para saber fazer algumas coisas e para aprender técnicas, aprender coisas que são ferramentas, né? Mas toda a nossa formação, escola, cursos, preparação é para nos transformar numa ferramenta. E em nenhum momento eu me lembro, fora a educação em casa, houve nenhum estímulo por parte da formação formal, né, da educação formal, de nos formar como pessoas, né? E essa ótica eu acho que está tá chegando um pouco mais próximo do mundo hoje em dia, né? A própria escola tem essa configuração. Se a gente lembrar, todo mundo aí na faixa dos 40, 40 e poucos, 50, né? Se a gente lembrar das nossas mesas escolares, cadeiras, a gente tinha aquela formação de fileiras, né? Isso já é uma escola para preparar essas pessoas para a Revolução Industrial. Esse modelo de ensino foi concebido para atender as demandas, como o Alexandre falou no começo aqui, das empresas e indústrias que passavam a ter linhas de produção, né? De produtos, a ter escala de produção. Então,
em que momento, né, acho que a reflexão que a gente faz, em que momento essa virada, né, de ser uma peça, né, pode comprometer essa felicidade no trabalho. Acho que é uma reflexão bem importante para quem está ouvindo a gente aqui, para pensar nisso, quão feliz a gente é hoje, enfim. O ano 2020 é um ano definitivamente disso, um ano de parar, de respirar, de refletir e de escolher os caminhos. Ô Mangá, vamos chamar o app da semana? App da semana. A dica do app da semana é o Feliz, Feliz com 2 Es, F-E-L-I-Z-Z. Ele é um aplicativo que promete aumentar a felicidade e reduzir o turnover no mercado de trabalho e ambientes corporativos. A promessa é que gestores possam conhecer mais de perto todos os seus funcionários. Lembrando que a palavra turnover significa trocar de emprego, né? Então, uma empresa, um trabalho que tem muito turnover é uma empresa onde as pessoas não param muito tempo, trocam de emprego, isso significa turnover. Então, o app da semana é o Feliz. Eu sou Sérgio Rebolo e você está ouvindo Conexão Bem Viver. Olê, a gente falou um pouquinho dessa questão de felicidade, desse, não vou chamar de conflito, dessa diferença, né, entre emprego e trabalho. Acho que ficou muito claro com a tua explicação o que é emprego, o que é trabalho. Não necessariamente eles são a mesma coisa, né? E eu acho que essa conversa ela desemboca em um tema, que é o tema do equilíbrio. O equilíbrio também é um tema recorrente aqui no Conexão Bem Viver, a gente sempre fala disso, especificamente do equilíbrio espiritual. Como que a gente pode caminhar para se conhecer melhor e para que esse equilíbrio ele possa desembocar, vamos dizer assim, desaguar de uma busca que eu acho que é de todos, que é a busca pela felicidade. Como a gente faz para não ser engolido por essa rotina? Sérgio, eu acho que essa é uma excelente pergunta. Para começar a responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que definir um pouquinho melhor o que é equilíbrio espiritual. Para mim, equilíbrio espiritual não tem nada a ver com religião, com religiosidade, com igreja. Adoro as igrejas, religiões, já aprendi muito com muitas escolas e adoro ler sobre todas elas, mas para mim, vamos falar primeiro da espiritualidade. A espiritualidade, eu acho que representa o seu caminho de reconexão com a sua origem e com o divino, a descoberta da sua essência e, principalmente, você descobrir como o universo funciona, o universo interior e o universo exterior. O universo, por incrível que pareça, no meio desse caos todo, ele tem algumas regras que são identificáveis. E isso a gente chama de metafísica, né? Que é uma das coisas que eu gosto. Então, esse exercício de consciência, ele deve ser tanto entendendo essas leis que regem o nosso universo, quanto o seu exercício diário de se conhecer melhor, o exercício de autoconhecimento. E ter o equilíbrio espiritual, né? O equilíbrio nessa busca, é justamente você estar atento a todas essas lições que o dia te traz. E em momento de muitas mudanças, como a gente está vivendo, a pandemia trouxe o final de emprego para alguns colegas, outros reduziram o salário, então é um momento de reflexão, de mudança. O equilíbrio espiritual vem no sentido de estar consciente, né? E é justamente estar consciente, aprendendo com tudo isso, se reavaliando, aprendendo bastante. Aliás, essas lições, Sérgio, são as melhores, principalmente nos perrengues da vida, nos momentos difíceis, quando você sai de um momento difícil, de um conflito que seja, se você tem a mente aberta, você consegue reavaliar, aprender muita coisa. Então, para você se conhecer melhor, primeiro você precisa se libertar dos preconceitos, das velhas formas e, principalmente, assumir que a gente não sabe muita coisa, não. Tem muita gente aí com a posição de dono da palavra, que sabe de tudo, mas normalmente são pessoas que têm um saber baseado em fórmulas. Turma, as fórmulas todas estão indo para longe, está acabando. A gente está vivendo um momento de grande mudança de paradigma, de modelo. Então, você se colocar numa posição de eterno aluno da vida, humildemente, é a minha primeira dica. Outra dica
é que, assim, para você avaliar a tua consciência e o teu potencial de mudança nessa fase, é ter muita atenção como vão os seus desejos e as suas vontades, né? Porque sem desejo, sem vontade de empreender, de mudar, de recomeçar, você pode parar por aqui, você não vai chegar em lugar nenhum. Depois, logo mais no podcast, eu ainda vou falar de outra, como se fosse um campo de beisebol, de outras 7 bases, né? A fé, o amor, o conhecimento, a lei, a justiça, a evolução e a geração, quais são as outras 7 bases que você pode ter como fórmula para se conhecer melhor e organizar os seus projetos. Então eu convido todo mundo aí, Sérgio, a depois visitar o podcast do programa, né? É isso aí, nosso podcast tá voando aqui e capitaneado aí pelo Felipe Mangabeira, com o grande trabalho que ele faz lá na Podcast Hub. Mangá, o que você quer dizer? Conta pra gente. Eu achei super interessante que o Ale começou a falou um pouco de religião, né? Falou por cima sobre religião, estava falando sobre metafísica. E antes da gente começar o programa, eu e o Ale, a gente estava falando sobre os comportamentos das pessoas hoje no mundo corporativo, né? Voltando um pouquinho atrás, de tratar as pessoas como ferramentas das quais eu quero tirar a melhor performance e tudo mais. E eu concordo com o Ale quando ele fala que a gente está vivendo uma nova era, um novo paradigma, que eu acho que a gente tem que voltar a olhar para as pessoas como indivíduos, né, como pessoas, né? E aí eu queria fazer uma observação da importância da religião. Eu não sigo nenhuma igreja, mas eu acredito que a religião teve um papel muito importante na formação da sociedade e na formação das pessoas, porque a religião ela é muito forte no sentido de valores, né? Ela passa muitos valores para as pessoas que são valores comuns, universais, de bem-querer, de respeitar, de não trair, de não abusar, de não fazer uso das pessoas, né? E sim de considerá-las como um semelhante. É bem por aí, né, Ale? Sem dúvida. Eu acho que o exercício de consciência, a gente aprende com o encontro, né? Não com o desencontro. A gente aprende com os encontros. E essa época de mudanças é uma época que ela exalta as mentes criativas. E uma mente criativa, ela é muito mais coletiva do que individualista. Isso é muito bacana, né? Isso é uma porrada na geração do ego, onde se exalta o ego, a individualidade. Então, essa nova fase traz isso. Eu acho isso sensacional, turma. É uma fase que pede para que você se abra para o coletivo. E se abrir para o coletivo é aprender a respeitar todas as religiões, as cores, as opiniões, é parar com essa coisa de dualidade que os poderosos ganham, de esquerda contra direita, de machismo contra feminismo. Nós precisamos ser mais coletivos. É isso aí, como você disse, temos que ser humildemente alunos da vida, ser aluno da vida. Essa é a coisa. O Felipe trouxe uma dica aqui, que eu já li na pauta antes, aqui que eu sou curioso. O Felipe trouxe uma dica que tem tudo a ver com o tema de hoje. Felipe, chama o Te Dedica aí. Te Dedica. As melhores dicas de arte, cultura e lazer. É isso aí, Sérgio, bem conectado com a conversa de hoje com o Alexandre. A dica de hoje é um livro chamado Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, do autor Roman Snarik. O nome é complicado, então eu vou deixar nas anotações do nosso show no podcast para você consultar por lá. Bom, a leitura é bem amigável, é fácil, mas não faz deste um livro muito raso, não. Ao longo das cerca de 170 páginas, nós nos defrontamos com temas que nos levam a pensar em como encontrar um trabalho gratificante que nos traga realização, ao contrário da dicotomia dinheiro e status versus felicidade no trabalho e na vida. O livro é bem organizado em tópicos bem diretos que resumem muito bem todo o seu conteúdo. Fala sobre as escolhas que temos que fazer quanto a ganhar dinheiro, alcançar status, fazer a diferença no mundo, seguir nossas paixões, usar nosso talento. Esses pontos podem ser conflitantes, então o leitor é levado a pensar qual deles, a partir da sua motivação pessoal, deve ser a principal orientação para a sua escolha profissional.
Bom, resumindo, o autor nos leva a questionar qual o verdadeiro sentido que buscamos em nosso trabalho e nos oferece um guia bem prático para auxiliar na busca de uma carreira com significado que nos permita encontrar realização pessoal e prosperidade. Eu li esse livro há alguns anos e ele me ajudou muito a redirecionar minha trajetória profissional. Realmente recomendo. Eu acho que esse livro devia ser leitura obrigatória nas escolas no mundo todo. Então a dica está aí, o livro Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, do autor Roman Znarik. De volta contigo, Sérgio. Muito boa dica, valeu, Manga. Isso aí. Pessoal, a conversa aqui com o Manga, com o Alexandre, está ótima, mas como sempre o programa passa mais rápido do que a gente gostaria e a gente está bem perto do final. O Alexandre já deu o teaser, a gente tem o nosso podcast a seguir e vamos nos aprofundar mais nos temas, mais no tema daquelas 7 bases que ele mencionou ali, que são as bases para a gente construir algo consistente para a vida, né? Para passar a régua em tudo que a gente falou hoje aqui, eu chamo o Resumo Minuto. Resumo Minuto. Hoje falamos com o Alexandre Cesário sobre trabalho, emprego e equilíbrio. O app da semana foi o Feliz, que promete trazer mais felicidade para o ambiente corporativo. O Te Dedica com Felipe Mangabeira trouxe a dica do livro Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, do autor Roman Znarik. Eu gostaria de agradecer a presença do Alexandre e pedir que ele deixe os contatos e diga como que os ouvintes podem encontrá-lo. Obrigado, Sérgio. Então, vocês podem me encontrar através do e-mail Alexandre Cesário, Cesário com Z, alexandrecesario@me.com. Eu também tenho uma iniciativa que eu queria convidar os ouvintes, que é um grupo no Facebook que chama Consciência Criativa. Se vocês tiverem dificuldade, eu vou deixar o link para o Sérgio, ele vai colocar lá no podcasting também, do meu usuário no Facebook, que é facebook.com/Ale Cesário, lembrando que o meu Cesário é o original com Z. Muito bom, bela dica de seguir o grupo Consciência Criativa no Facebook, a gente vai falar mais sobre isso no podcast também. Eu sou Sérgio Rebolo e esse foi o Conexão Bem Viver aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Na rádio por hoje é só, mas essa conversa não termina por aqui. Continue no nosso podcast com mais conteúdo para você que quer informação sobre como viver bem. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google e Apple Podcasts. Siga a gente nas plataformas e também no Instagram, @Conexão Bem Viver, @Vibe Mundial. Um grande abraço a todos os ouvintes, espero ter você de novo com a gente na próxima segunda, sempre às 8 horas da manhã, aqui na Vibe Mundial 95,7 FM. Conexão Bem Viver, a magia aqui é viver bem. Você ouviu na Vibe Mundial o programa Conexão Bem Viver, com Sérgio Rebolo. Conexão Bem Viver. Aqui a magia é viver bem.